E agora que eu já falei sobre as principais objeções, eu vou trazer mais algumas. Eu até abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, perguntando para as pessoas quais são as maiores objeções. Eu vou quebrar aqui as objeções que talvez eu não tenha falado ainda, tá? Um cara aqui comentou: as objeções são tão mínimas que nem merecem ser comentadas. Provavelmente essa pessoa conhece muito do produto, né? Para conseguir ter essa posição. Tem muita gente que me fala de objeção em relação aos juros, né? Eu espero que seja bem claro. Eu decidi fazer muitas aulas falando sobre juros, justamente para garantir que vocês não terão dúvidas ali em relação a essa questão de juros. E reforçando, né, antes que vocês me peçam, esse simulador que eu mostrei na aula anterior está nos materiais da aula anterior e também está nos materiais da primeira aula lá do simulador, lá no módulo de produtos, tá? Ó, aí tem gente que fala, o roubo que os bancos estão fazendo liberando só metade do valor. Isso é uma coisa importante. Em qualquer empréstimo que você for fazer, você vai pagar o dobro. Qualquer empréstimo, a não ser que você tenha muito dinheiro e possibilidade de pagar ali numa parcela maior, num prazo menor, legal, você vai pagar uns juros ok. Mas fora isso, nossa, tô negativado, preciso usar, sei lá, um empréstimo da Crefisa. Você vai pagar o dobro ou o triplo. Ah, preciso usar um consignado ali, quero pagar uma parcela pequena. Você vai pagar o dobro. Em qualquer lugar, você vai pagar o dobro, entendeu? Então, assim, na linha de crédito da antecipação do FGTS não é diferente. Mas tem como ele não pagar o dobro. E é melhor ainda, né? Nesse caso aqui, ele pode fazer num prazo mais curto, pegar um valor muito bom, pagar menos juros, e o banco tem algumas tabelas que possibilitam até que você receba a mesma comissão. Então, assim, é muito melhor. Tem gente falando que tem dúvidas em relação ao valor retido. O valor retido, vocês viram essa questão? É sempre muito importante explicar para o cliente. De acordo com o número de saques que ele tem, é só um percentual do saldo dele que vai ficar retido e bloqueado para pagar o saque aniversário, não é o saldo inteiro. A moça falou, graças a Deus meus clientes não têm dúvidas e sempre friso o prazo de 25 meses. É sempre bom frisar mesmo que quando ele opta pelo saque aniversário, ele fica obrigatoriamente 25 meses preso dentro daquela modalidade sem poder voltar para a modalidade de saque e rescisão durante esse período. E se ele antecipar o saque aniversário, imagina que ele antecipou 4 anos do saque aniversário. O banco espera receber durante 4 anos esse saque aniversário dele. Então, ele vai ter que ficar nessa modalidade de saque aniversário durante 4 anos, tá bom? Então, se ele antecipou 5, 6, 12, antecipou 12, ele vai ter que ficar 12 anos na modalidade de saque aniversário sem poder voltar para a modalidade de saque e rescisão nesse período, justamente pelo fato de que ele está ali com o saldo dele antecipado, tá bom? Uma pessoa colocou aqui que o prazo é muito longo para finalizar o pagamento e se é possível quitação. É possível quitação, sim. Tá? Então, se esse cliente tiver interesse em fazer ali uma quitação antecipada, não tem problema. Agora, a questão do cálculo da quitação antecipada que já é meio complexo, né? Tem uma forma que a gente utiliza aqui para a gente fazer cálculo de quitação antecipada no consignado. Vamos falar sobre quitação antecipada? É possível? É. Como se calcula? Não sei te dizer exatamente. Mas tem uma forma da gente trazer ali mais ou menos quanto que ficaria essa quitação antecipada, tá? Vou te explicar como. Pode ficar um pouco complexo, pode ser um pouco avançado para você, mas eu vou te explicar como. No consignado, quando a gente quer fazer uma portabilidade, a gente utiliza a calculadora do cidadão para buscar mais ou menos um cálculo aproximado de quanto que é o saldo devedor do cliente. Entendeu? Então, como é que a gente faz? A gente coloca exatamente isso. A gente coloca o número de meses, a gente coloca a taxa, coloca o valor da prestação que esse cara paga e a gente vai descobrir o valor financiado. Então, lembra daquele exemplo que a gente fez? Eu não lembro em quantos meses a gente estava fazendo. Eu acho que era 60, a taxa era de 2,20 e o contrato era de R$7.000. Você lembra? Eu até coloquei 7.300 para ficar mais próximo. Você tem que ter assistido a aula anterior para você entender isso aqui que eu tô fazendo, hein? Senão você não vai entender nada. Então, como que eu faria para ter mais ou menos uma ideia? Chegar um pouquinho perto de um cálculo de quitação antecipada. Eu faço primeiro esse cálculo aqui real, colocando quantos anos esse cara antecipou, qual foi a taxa de juros e quanto que ele pegou no momento em que ele antecipou. Se ele fez uma antecipação, depois fez outra, depois fez outra, depois fez outra, fica mais difícil também de fazer esse cálculo de quitação antecipada, tá? Porque isso aqui também é uma hipótese da minha cabeça. Aí, se você quiser descobrir quanto ficaria para esse cara quitar antecipadamente, uma possibilidade para a gente chegar perto, para a gente ter mais ou menos uma ideia, seria fazer primeiro esse cálculo e depois apagar aqui o valor financiado e depois colocar aqui quantos anos faltam. Então, imagina que esse cara já pagou 2 anos. Então, faltam 36 meses. A gente sempre vai contabilizar aqui como meses, né? Então, faltam 36 meses de um empréstimo que ele pegou numa taxa de juros de
220 e que o valor da prestação seria 220,30. Por que eu preciso fazer o cálculo real primeiro ali das informações para ter mais ou menos um valor de prestação aqui para utilizar ele como base de cálculo? E aí agora eu vou clicar aqui em calcular. Quando eu clico em calcular, eu vejo que depois de 2 anos, se esse cara quiser fazer uma quitação antecipada, o valor mais ou menos que ele pagaria seria de R$ 5.438,97. Tá? Então, aqui, quanto que esse cara pagou? Esse cara já pagou 6.660. E aí, ele pagaria mais 5.497 para quitar antecipadamente. Aí, ele quitou antecipadamente. Se já passaram os 2 anos, ele pode voltar para a modalidade saque e rescisão e receber ali o saldo que a empresa depositou em caso de demissão, tá? Depois a gente pode fazer uma aula só falando sobre essa questão aí da demissão. Ó, tem uma moça aqui falando, tem uma cliente que tinha 18 mil e o banco liberou 6.300. Quando o banco liberar, você tem que ver lá qual que é o valor que ele está retendo, tá? Não necessariamente o valor do saldo vai ser o valor que vai ficar bloqueado. Entenda isso. Eu sei que tá repetitivo, mas entenda, pra vocês não fazerem... Ó, nesse caso aqui, essa pessoa perdeu à toa, ela poderia ter simulado num prazo menor. Então, essas aqui são algumas dúvidas, mas a gente ainda vai precisar de mais uma aula, onde a gente vai falar um pouco sobre esse cliente que tá com receio por conta do saldo, porque ele tá trabalhando, porque se ele for mandado embora, ele não recebe nada. A gente vai explicar muito bem ali como que funciona essa questão. Se ele ficar com saldo remanescente, o que é que ele pode fazer? Como que funciona? Então, a gente vai precisar de uma outra aula para se aprofundar nisso, tá bom?